Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo no episódio 29 do podcast 100% no Alvo. Hoje é com muita alegria, felicidade e orgulho, né, ter duas pessoas aqui com expertise na área, com vários anos de estrada, né? Na minha opinião, os melhores do segmento na área de prevenção e segurança e saúde ocupacional, né? Então, o podcast agradece muito e vamos dizer assim, está muito orgulhoso da presença de duas pessoas maravilhosas, né, no segmento da área de segurança e medicina ocupacional. Hoje nós vamos falar sobre a questão da campanha Falha Zero, tá? E comigo, né, como eu falei, né, é um orgulho e uma honra receber os profissionais de altíssimo nível aqui no episódio. Gianfranco Pampalon, auditor fiscal do trabalho aposentado trabalhou por 35 anos, né, consultor técnico em segurança do trabalho, professor de pós-graduação em engenharia e medicina do trabalho e referência nacional e internacional quando o assunto é prevenção. Junto com o Gianfranco, né, nada mais, nada menos, né, que o ícone aí da segurança do trabalho e da prevenção, José Basile, gerente corporativo de segurança ocupacional do Seconce, com vasta experiência prática na gestão de segurança em canteiros de obra e grandes empreendimentos. E muito obrigado por vocês estarem aqui, né? A casa de vocês, a partir de hoje, a casa de vocês, quando estiverem em Rio Preto, vem para cá para a gente bater um papo. Tá? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui e muito grato também. Tá? E eu gostaria, né, que vocês dois se apresentassem. A gente pode começar com o Gianfranco e depois com o Basile. Pode ser? Perfeito. Primeiro, Douglas, honradíssimos pelo convite. Você sabe que você, além de um grande amigo, né, você é reconhecido como um defensor da causa da segurança, uma pessoa muito querida no meio, que você, além de ser um excelente profissional, você é um cara que arregaça as mangas para trabalhar e a gente sabe que pode contar com você. Bom, como você falou, né, eu atuei muito tempo como auditor fiscal do trabalho. Eu comecei como engenheiro civil, comecei minha vida tocando obras, né? E eu posso dizer para você que era um péssimo engenheiro civil quando o quesito era segurança do trabalho. Eu aprendi da pior forma que segurança é importante, com um acidente quase fatal. E aí, infelizmente, eu posso me considerar inteligente, mas eu não tive a sabedoria, né, Basile, de implementar segurança. Precisei sofrer um acidente quase fatal para eu perceber o valor da segurança. Então, foi até uma promessa que eu fiz dali para frente. Segurança, para mim, ia ser um valor, eu precisava... A segurança é tão importante quanto a produção, mas a produção também é muito importante. Sim. Então, isso que pautou a minha carreira, a minha vida, né, na área de segurança. Depois, quando eu aposentei, falei, vou sossegar um pouco. O Basile não deixou, me convidou para trabalhar no Seconce, e ele cria sempre uma tarefa para mim aí, né? Então, mas eu fico muito satisfeito, né, e honrado, porque o Seconce é uma instituição maravilhosa e o Basile é um amigo, né, que eu já tenho há muito tempo, e trabalhar com ele é muito satisfatório, né, muito bom, realmente. E aí, Douglas? Basile, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, tá? Eu também... aceitar de prontidão, né? Vocês aceitar de prontidão, isso é muito grato. Que isso. Nós que agradecemos. E realmente, do mesmo jeito que o Jean falou, é muito gratificante estar aqui, é um prazer estar aqui em São José do Rio Preto e ainda mais no seu podcast. Sempre que você quiser, nos chame, estaremos à sua disposição e aproveitamos que estamos aqui, né, em São José do Rio Preto para conversar um pouquinho com você. Eu também tenho um pouquinho aí de anos de formado, né? Já trabalho na área de segurança do trabalho há 45 anos e eu acho que Deus me agraciou da maneira de eu vir para a área de segurança do trabalho, né? Eu também sou engenheiro civil, trabalhei apenas 1 ano como engenheiro civil e depois, por vários motivos, eu fui guiado a trabalhar na área de segurança, né? Então, já trabalhei em indústrias metalúrgicas, na área de eletroeletrônica, trabalhei naquela antiga RCA de discos e fitas, né? Então, colecionando depois discos e fitas, né? E nos últimos 27 anos trabalhando na área da saúde, né? Atendendo, nos últimos 16 anos, a construção civil, né? Então, eu acabei voltando nos últimos 16 anos à construção civil, mas como engenheiro de segurança, né? Então,
é muito bom estar aqui com E no você. setor da segurança, olha que interessante. Exatamente, no setor da segurança. Então, é o que eu gosto, né? Estou feliz da vida de estar aqui com você, viu? Muito obrigado. E uma curiosidade, né? Basílio, 45 anos de segurança do trabalho, eu 30, 75, Geofranco, 40. 110 anos aí de história. Tem muitos anos, hein, cara? Legal, é verdade, legal. é verdade. É muito tempo, hein, Jean? Passamos por isso. Basílio, eu gostaria, né, que você falasse um pouquinho da campanha, né? Como surgiu, né? Eu sei que já estamos no terceiro ano, né? Terceiro ano, isso. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre Legal. isso. O Seconce, ele nasceu, né, para atender os funcionários, os trabalhadores da construção civil, junto com os seus familiares, né, na área de assistencial mesmo, né? E depois, com o tempo, nós passamos também, além de ser uma OSS, né, uma Organização Social da Saúde, começamos a prestar serviço também de segurança e de saúde ocupacional, né, a todas as atividades econômicas. E nós temos uma missão, né? Nós temos uma tarefa, né, Jean, que é levar segurança, levar saúde a todos os trabalhadores, aos canteiros e tudo mais. E aí, depois que o Jean veio trabalhar com a gente, ainda bem, né, que muito me orgulha eu ter roubado, né, de todos os outros o Jean Franco, né? Isso, há 4 anos atrás, o Jean estava um garoto, né, recém-aposentado, e aí na época o nosso presidente Haruo Ishikawa me falou, olha, tem um rapazinho novo aí que está no mercado, pega ele para o Seconce, né? E foi o que eu fiz, e ainda para nossa sorte ele aceitou, né? E aí em 2023 nós tínhamos que pensar em alguma coisa, eu estava falando para o Jean, precisamos percorrer o estado, porque a gente fazia muitos eventos na capital, em São Paulo, né? Mas nós temos 13 regionais, né? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente cuida dos trabalhadores, da segurança, da saúde na capital, vamos também participar disso, passar para o pessoal do interior. E aí começamos a rodar todo o estado e nós precisávamos de uma campanha. E aí nós escolhemos o Queda Zero. E aí por que Queda Zero? Porque queda em altura é o que mais mata na construção civil, realmente. Os acidentes são realmente muito graves. Então nós escolhemos esse tema e rodamos o estado inteiro, em todas as regionais. Foi um sucesso, falamos, não podemos parar. Terminou em setembro, outubro de 2023, já começamos a pensar na segunda campanha de 2024. Né? Né, Jean, o que nós vamos escolher como tema? E aí escolhemos o Choque Zero, que é também acidentes com eletricidade e tudo mais, e que a gente percebeu que os que mais sofriam acidentes com eletricidade não eram os eletricistas, e sim, operador de betoneira e vários outros na construção civil. Desculpa, mas só para falar pela precariedade das instalações elétricas, né? O trabalhador estava exposto lá ao perigo da eletricidade sem proteção. Sem proteção. Fizemos. E o que nós percebemos? Que todas as pessoas, quase a maioria das pessoas que participaram da nossa campanha, né, do Queda Zero, estiveram presentes nos eventos nossos do Choque Zero, né? E aí ficamos mais animados ainda, e começamos a pensar o que a gente faria esse ano, né? Não poderíamos deixar, eu acho que a gente até sabia, né, que está tendo acidentes um atrás do outro, com máquinas e equipamentos. Infelizmente, nós tivemos aí um acidente essa semana em São Paulo, né, que vitimou 3 trabalhadores, né, com a queda do elevador cremalheira, né? E com isso, nós tínhamos escolhido já esse tema, acidentes com máquinas e equipamentos. E qual era o nome que nós tínhamos que linkar, porque nós sempre zero, né? Aí pensamos em falha zero, né? E, graças a Deus, estamos aqui, né, hoje, em São José do Rio Preto, lançando, né, essa campanha.
Então, estivemos no CREA, junto com a Associação dos Engenheiros, né? E foi uma lotação completa, né? Que muito nos orgulhou e foi muito interessante. Nós vamos apresentar as fotos agora? Vamos? Tiago, você pode colocar para nós o Opa, cartaz é a foto da campanha? que maravilha! Falha zero. Esse vai ser o slogan durante todo o ano. Exatamente. O Falha Zero é o slogan do ano inteiro, não é? E essa campanha, ela não se restringe apenas à nossa apresentação, a esse bate-papo, né? Com troca de conhecimento e tudo mais com o pessoal. Nós também temos cartazes que a gente apresenta e entrega para todos os trabalhadores. Eu acho que está aí, não está? Está aí. Vamos ver a foto também do evento de hoje? Opa, olha que legal. Essa foi hoje, né? Foi de hoje. Esse foi o evento de hoje, né, no CREA, na Associação dos Engenheiros. Olha que capacidade total, né, lotado, com pessoas realmente de várias empresas, né, Jean? E muito participativas. Isso que é legal mesmo. E que torna o evento mais interessante, né? Pessoas participando, se envolvendo, não é? Fazendo perguntas, dando sugestões, opiniões, palpites. Isso é muito importante. Olha que maravilha, né? E o que você falou, né? O pessoal que está lá desde 2023, né? Sim, muitos participaram nos outros 2 eventos que nós já fizemos aqui. Inclusive, né, pelas fotos aqui, eu estou vendo algumas empresas que participam do Prêmio Secons também. Exatamente. Olha, tem alguns aqui que eu estou vendo pela fisionomia. Douglas, aqui, eu tô vendo são campeões, inclusive. Esse ano, nós batemos todos os recordes. 124 obras inscritas no Prêmio Secons, no 9º Prêmio de Segurança e Saúde do Trabalho. Isso é uma maravilha. Vacílio, né? O recorde que foi o ano anterior eram 92. Caramba. Nós pulamos de 92 para 124 obras inscritas. Então, isso mostra que as empresas sérias estão preocupadas, né? E interessadas em mostrar o que eles têm feito de bom, inovações, principalmente inovações. As categorias são sempre risco no canteiro, né, gerenciamento de risco, o controle de saúde no canteiro de obra, né, como que se trata o ambiente na obra e na circunvizinhança. E esse ano nós tivemos uma categoria nova, que é de responsabilidade social, que é fundamental, né, na participação. Sim, e na minha opinião também, né, eu entendo que eventos como esse, além de estimular os participantes a fazer a prevenção, a gestão de segurança dentro do canteiro de obra, também faz eles fazerem as melhorias que tanto o Prêmio Secons pede, não é isso? Exatamente. E compartilhar também o conhecimento. Eu acho que na área de segurança e de saúde, você sabe bem, nada se cria. Então, se a empresa tem uma melhoria, um case de sucesso, um case que deu certo, por que não compartilhar com os outros? Então, todo mundo sai ganhando. Em segurança, só temos o ganha-ganha. Que são vidas em jogo, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar em prol da vida, né? E também você estava falando que hoje foi o início aqui em São José do Rio Preto. Isso. E agora nós vamos rodar o estado inteiro. Amanhã já estaremos em Bauru. Então, hoje, daqui a pouco, né, Jean? Vamos dar uma descansadinha rápida aqui em Rio Preto. E amanhã nós vamos para Bauru. O pessoal que está assistindo nós aqui, ó, Bauru, tá? Amanhã vai estar com a campanha Falha Zero, tá? Então, vamos participar, tá? Se você não fez inscrição, já faça, já vai. Vamos aderir aí, que é muito importante, tá? Toda a região de Bauru presente. O nosso amigo lá do PSS, né, o Caio. Isso. Ô, Caio, ó, arruma público aí, hein, Caio? Exatamente. Então, e vamos ver se vai ter mais participantes do que Rio Preto, sim, né? Eu acho que vai ser meio difícil, mas é uma provocação aí. Um desafio, Caio, para você. É um desafio, mais gente. Né? Estou falando do Caio, porque é o meu amigo lá do PSS, né? Mas o pessoal do Secons também, né? Já estiveram aqui também. Pessoal, abraço vocês aí. Vamos lotar, hein?
pessoal do PCSS é nosso parceiro, né? Sim, O Douglas nós é somos, nosso parceiro sim. aqui em São José do Rio Preto, temos em Bauru e em todas as... Nós temos, acho que, 11 técnicos, Isso, 11 técnicos. que participam do PSS, que esse é o programa de parceria do Sinduscom com o Senai, Sim. né, de segurança. Sim. Então, vamos falar, né, sobre o assunto aqui. Por que os acidentes acontecem com as máquinas e equipamentos? A preocupação, né, o Basílio já deu uma introdução aí da preocupação com a máquina, com as ferramentas. Então, eu pergunto já, qual que é o motivo disso, né, de ter tantos acidentes, né, principalmente agora, nos últimos dias, nós tivemos? A gente pode avançar até o último slide, que mais ou menos ele é um resumo que explica os motivos que levam ao acidente a acontecer. Quando a gente foi fazer essa campanha, a gente estava combinando com o Basílio e falava, o que leva a acontecer tantos acidentes? Então, nós levantamos uma série de hipóteses e baseado também na minha experiência, né, na avaliação de acidentes, quando eu era auditor fiscal do trabalho. Então, existem, 6 grandes pilares da gestão do acidente. E a gente não queria fazer simplesmente uma apresentação explicando características normativas, mas estimulando as pessoas a fazerem certo e mostrando que tem como isso ser feito. E, infelizmente, que nem o Basílio comentou, nós tivemos agora, essa semana, um acidente fatal. Na semana retrasada, caiu um outro elevador cremalheira em Minas Gerais. Tivemos uma queda de uma lança da grua que vitimou também o operador. Tivemos queda de carga suspensa em cima de trabalhador. Gente, infelizmente, a notícia que eu tenho que dar é que a expectativa é que nós tenhamos mais eventos parecidos como esse, baseado nesses critérios que a gente vai apresentar. O número 1, nós temos que atender normas, normas regulamentadoras, normas técnicas. E um resumo que a gente pode dizer. A NR12 diz que o profissional que opera máquina e equipamento tem que estar capacitado. E quando a gente fala capacitado, é treinado de forma a entender como operar aquele equipamento e aquela máquina e de forma segura. E o recado que a gente dá para as empresas. Muitas empresas hoje estão mais preocupadas com o certificado do que o conteúdo da capacitação. E vai além, hein? Essa capacitação tem que abranger os mecânicos que vão fazer a instalação, manutenção. Então, eles também tem que ser pessoas competentes para fazer aquilo. Então, cumprir requisito legal é o primeiro passo. Primeiro, se eu cumpro o que a norma diz, a probabilidade de ocorrência de acidente reduz sensivelmente. E ainda, se acontecer um evento, você consegue diminuir as consequências. Não a consequência só no trabalhador, mas as consequências legais, penais, cíveis. Porque se você não cumpre a norma, você já é antecipadamente culpado. Depois nós temos, para mim, um dos principais pilares, eu e o Basílio discutimos isso, acho que uma tarde inteira. Aquisição de máquinas seguras. Gente, o seu fornecedor, você tem que buscar no mercado empresas idôneas que tenham um retrospecto de bons serviços prestados. Como fazer isso? Consultando as estatísticas, consultando os teus parceiros que são clientes para saber como essa empresa se comporta. Se ela tem suporte técnico, se tem rastreabilidade dos equipamentos. Gente, é um processo. E hoje em dia, com o aquecimento da construção civil, a demanda por esses equipamentos aumentou absurdamente. E as empresas delegam a um departamento que não é técnico para adquirir o equipamento. Engenheiro não interfere, o técnico de segurança, o profissional do serviço não entra. Então, por isso, a sugestão que a gente deu hoje, né, Basílio, falou, olha, entreguem uma carta convite aos prováveis fornecedores, dizendo, olha, queremos um equipamento assim com os requisitos, né? Requisitos mínimos normativos. Gente, se tem solda, essa solda tem que ser feita por um trabalhador certificado através de um supervisor certificado em solda. A gente comentou muito do parafuso, né? As pessoas não entendem a relevância de um parafuso que atende às características técnicas normativas. Eu estou falando que o parafuso ele tem que ter o passo, o tamanho, o diâmetro, mas ele tem que ter a resistência específica. E a gente tem visto. E teve um caso, num acidente, que não foi agora, recente, mas um parafuso que ele tinha as mesmas dimensões, mas não a resistência adequada, fez com que uma lança de grua caísse. Olha só. Então, a responsabilidade de quem compra esse insumo. Então, a gente fala, olha, eu quero equipamento com profissionais, com equipamento, com solda adequada, com os componentes, que eles têm que ser adequados. Então, fazer uma busca no mercado. Terceiro, treinamento e capacitação de verdade, efetivo, mostrando as boas práticas, o que não deve fazer, o que acontece se eu deixar de instalar os componentes de segurança ou violar a forma
podemos falar alguns comentários, né? Por exemplo, um operador de qualquer veículo de carga, gente, o ideal é que ele não trabalhe próximo do limite máximo de carga. Ele tem que trabalhar a 75%, 80% desse limite, que você aumenta a segurança, reduz a possibilidade de falha do equipamento. E eu vejo que nenhum curso fala isso. Então, a capacitação tem que ser efetiva. E outra, né? Essa capacitação tem que levar em conta os requisitos do equipamento. Ele tem que ter ciência do manual. Aí o outro lá, inspeção e manutenção. Cara, é outro problema. Olha, na hora que eu escolhi mal a empresa, provavelmente essa manutenção não vai ser adequada. E eu vou dizer para você, eu não vou falar que é 100% de certeza, mas quase todos esses eventos que nós tivemos foi uma inspeção ou uma manutenção precária, até na instalação. E, gente, se eu faço uma inspeção adequada, verificando equipamentos, dispositivos de segurança, gente, no caso de uma torre de elevador, ela tem que ser fixada na estrutura do prédio. Gente, essa estrutura foi feita de forma adequada, usei o sistema de fixação adequado, eu faço um reaperto daquela porca, daquele parafuso. Gente, hoje foi comentado no nosso evento a importância da arruela. Gente, aquela arruela, ela existe porque ela aumenta a porca, ela aumenta a resistência, gente. E tem gente que não instala. Cara, é uma falha do teu fornecedor que não está especificado. E nós temos a local de trabalho seguro também. Se ela for um equipamento que está estático, tal, ela tem que estar num lugar fechado, seguro, porque se eu tiver um dispositivo de acionamento que pode fazer com que a máquina opere, eu tenho que pensar que esse equipamento tem que ter um dispositivo que não permita que um não autorizado use esse equipamento. Então, o bloqueio, o fechamento, o isolamento de uma parte, o bloqueio do quadro, do painel. Então, a existência também da botoeira de emergência, como ela tem que ser instalada, então é fundamental. E, por fim, a gente comentou sobre equipamento de proteção coletiva, os dispositivos, tanto elétricos, eletrônicos ou barreiras físicas que impedem o acesso à parte perigosa de máquina, o uso do EPI adequado e sinalização. E nós fizemos um comentário. A sinalização tem que ser muito bem dirigida e eu não posso exagerar na quantidade. Ela tem que ser assertiva. Assertiva e clara, né? E muito clara para você observar, Basílio, porque às vezes a gente vê 35 cartazes do lado de uma máquina. Gente, ele é a mesma coisa que não tem nada. Poluição visual. Poluição visual. Aí aquilo não vira mais uma sinalização, vira um monte de coisa que não. Então vocês veem, nós temos 6 grandes itens que, se eu cuidar deles, eu vou ter realmente uma redução da probabilidade de ocorrência de evento e a diminuição da consequência, ou seja, a magnitude da consequência. Tem o 7º item que eu nem coloquei, que é a avaliação de acidentes. Gente, aconteceu um acidente com equipamento similar, eu tenho que ter acesso a essa avaliação para eu implementar medidas de segurança para que isso também não ocorra. E viu, Douglas, se me permite, o que nós estamos fazendo aqui hoje com você faz parte da campanha, né? A campanha não se restringe única e exclusivamente à apresentação num local público, atendendo todos. Participar de podcast, né? É importante. Os cartazes, nós desenvolvemos, né, Jean? A gente fica vários dias debruçados em cima de cartazes para poder mostrar para todos e para que sejam entregues nas obras. Esses cartazes são entregues nas obras, são mostrados para os trabalhadores. Através desses cartazes pode-se definir, pode-se realizar os DDS, questionando. Eu acho que a gente tem até aqui 3 cartazes que nós estamos usando nesse exatamente. Esses cartazes, são 3 cartazes que nós fizemos, eles estão à disposição de todos, inclusive tem um QR Code para que possa ser impresso isso, né? Ou ser usado exatamente esse. O pessoal que está nos assistindo, né? Vocês podem baixar aqui agora, instantaneamente. Olha que interessante, né? Exatamente. E tem físico também para quem quiser já levar para a obra, né? Então, esse daqui, esse é o que eu mais gosto, né? Esse último aí que vocês estão vendo, né? Todas as campanhas nós terminamos com um cartaz parecido com esse cartaz aqui, porque a coisa mais importante, o que nós queremos realmente, é que o trabalhador, do mesmo jeito que ele saiu de casa, né? Sadio, seguro, ele retorne ao convívio dos seus, né? Isso aí é uma verdade mesmo, tem que ser isso. Esse é o nosso principal
orgulho, né? Se a gente não pensar desse jeito, Douglas, não vai adiantar nada. Então, o nosso trabalho todo se restringe a orientar as pessoas, né? E que dizer, acho que a coisa mais importante que todos saibam, entendam, e as empresas têm que entender isso, que segurança é investimento, não é custo. O barato sai caro. Então, isso é muito importante. Olha, só um adendo, né? Essa foto, ela estimula o trabalhador a falar, puxa, as regras de segurança, a segurança do trabalho, ela tem um intuito de deixar que eu volte bem para casa. Então, muitos trabalhadores ainda têm uma resistência, mas quando a gente se dirige ao nosso público, que é SESMIT, o gerente, o engenheiro, a gente mostra da responsabilidade civil e criminal, os custos que um acidente extrapolam muito o que se imagina. Então, a gente estimula o SESMIT a mostrar para a diretoria e gerência que vale a pena investir em segurança, porque você vai reduzir passivo, o problema, a dor da família, a dor do trabalhador e os custos que são... Lembra, Basílio, que a gente foi fazer um levantamento? O que custa caro um acidente de trabalho que as pessoas não imaginam? Anos após a ocorrência do acidente, esses passivos ainda contribuem com valores absurdamente altos. E fora a preocupação, né? Muitos profissionais podem ser arguidos na frente de um juiz. Sim. Gente, civil isso, e criminal. Responder civil e criminalmente. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então, a gente usa assim, a estimulação, estimulando o trabalhador lá na frente de serviço e os gestores da importância da segurança ser implementada para reduzir acidentes, reduzir passivo, melhorar a produtividade da obra, e é uma questão de melhoria de gestão, que eu vou ter benefício inclusive financeiro. Porque a partir do momento que a obra não tem acidente, tem um ambiente agradável, um ambiente íntegro, com certeza vai promover a segurança do trabalho e junto com isso a produtividade e qualidade do empreendimento, né? Isso. Gente, as melhores obras são as mais seguras. Agora, não sei se elas são melhores porque são mais seguras ou as melhores são seguras assim, né? Mas a segurança e a boa produtividade andam juntos. É importante. Mas bacana, muito bacana os cartazes, né, ilustrativos e também a questão do pessoal poder também, né, porque às vezes não tem acesso, estraga o cartaz e tal, tem a possibilidade de... À vontade, gerar. Isso é liberado para todo mundo, independente se é contribuinte do SECONS ou não, isso é a nossa missão, né? É o que a gente tem para entregar para o trabalhador e para as construtoras. E todo o evento que vai ter de hoje em diante vai ter os cartazes disponíveis físicos lá. Exatamente, tanto físico quanto... Posso fazer só um comentário? Porque Sim. é o seguinte, quando a gente mostra um requisito normativo, por exemplo, a gente vai falar capacitação ou o manual. Por que eu tenho que ter um manual do equipamento? Uma que está na norma, na 12, está na 1, está no Código do Consumidor. E eu perguntava, quem de vocês tem o manual técnico de operação e de segurança da sua betoneira? Ninguém levantou a mão. Eu tenho que ter esse manual. Lá diz as características de montagem estruturais, qual tipo de manutenção, como e em quanto tempo eu tenho que fazer, e ninguém tem acesso. Várias ferramentas, equipamentos, tem que ter. E é uma coisa curiosa, porque obrigatório, né? Obrigatório. E em português legível, Brasil, em letras legível, com tamanho grande, explicativas ilustradas. E eu acho um absurdo a gente não ter esse material. Não tem. Ou se ele está em algum lugar que ninguém sabe. Exatamente. Ninguém teve Pela piada acesso. na nota fiscal. Na nota fiscal. Não, normalmente fazer isso. É verdade. Vocês já analisaram, por exemplo, nota fiscal, o manual está ali grampeado, se é um produto químico, a FISP que está ali, né? Agora mudou até o nome, agora não é mais FISP, porque é... FDS, como é que é, não? É uma Ficha coisa de assim, né? segurança. Né? É a FISP, né? É. Vamos. Eles grampeiam na nota e fica por ali. E com o tempo, deu tempo lá, né, de arquivo, eles jogam fora. E onde perde o histórico, né? Olha, nos últimos anos de fiscalização, o item que é o mais autuável em notificar lá na obra era a montagem de andaime. Impressionante como as pessoas não sabem fazer isso direito. E concorrendo à falta de manual de equipamento canteiro de obra. Era um absurdo que não tinham. Então, eles tinham que reconstituir, buscar. Gente, mas o teu fornecedor é obrigado, o teu locador é obrigado a fornecer isso aí. E não é só fornecer o papel, né? Mas lá tem os requisitos de manutenção, de segurança, de operação. Isso tem que fazer parte do conteúdo da aprendizagem na capacitação. E eu vejo muita gente, por exemplo, que baixa na internet um checklist de manutenção genérico.
E todo mundo usa, mas o equipamento é outro, as horas de uso são outras. Tem que ser um manual específico. Mas acho que hoje o alerta foi interessante, porque eu notei uma não conformidade muito grande nos itens que a gente apresentou no curso. Verdade. Acho que mais até que o do Choque Zero, hein? Muito mais. Mais do que no Choque Zero. É porque quando envolve máquinas e equipamentos, abre o leque. O leque Muito grande. Muito. E o lado técnico, por isso que eu falei, vocês escolham seu fornecedor, que vocês estão fazendo uma grande parte, vocês estão contribuindo para a segurança. E o Jean, ele colocou muito bem, poucos sabiam a diferença entre máquinas e equipamentos. É né, Jean? verdade, é verdade. Você mostrou bem a diferença entre máquinas e equipamentos. Quando a gente fala em máquinas são equipamentos de grande porte, operados por um operador que tem que ter uma capacitação para movimentar. Então, eu carrego grandes cargas, grandes volumes, grandes pesos. E já o equipamento é um material complementar à máquina, que ela é de menor porte para um serviço de acabamento. E a ferramenta está embutida dentro do equipamento. Então, quando eu falo máquina, equipamento e ferramenta, estão todos ali juntos, né? Olha que interessante. O pessoal que está nos assistindo, né, tem lá a opção de comentar, comente, tá? Faça pergunta, né? Que se der tempo a gente vai responder aqui para os nossos perguntar e responder, né? Com os nossos convidados aqui. Então, tá aí. Ó. Se quiser perguntar, é o momento, tá? Não deixe para depois, né? Pode ser assim, aquele primo do amigo meu tem uma, né? Não tem problema. Outra coisa, né, Jean? Com relação às estratégias de gestão, tá? Como que a gestão de risco, vamos dizer assim, deve ser aplicada na prática, né? A gente falou um pouquinho agora há pouco sobre vários assuntos, né? Na sua opinião, por exemplo, dentro lá do canteiro, o gestor, né? Quem compra, quem assina lá a autorização, enfim, como deve ser feito? Olha que interessante, essa pergunta é fantástica. Eu tenho lá no PGR do meu canteiro, eu falo, olha, meu equipamento foi instalado de acordo, eu tenho uma inspeção periódica, o meu operador está capacitado, o risco é baixo. Engano. Como ele foi capacitado, quem fez a inspeção, como ele foi instalado, qual que é a qualidade do equipamento, quais os requisitos. A minha empresa tem uma certificação ISO 9001 para falar que ela tem um padrão de qualidade e constância. Quem é o supervisor de solda? Quem é o comprador? Eu quero nota fiscal para comprovar que aquele equipamento que ele pôs na reposição é o mesmo que o outro. Se eu mudo, eu altero o processo, eu não posso dizer mais que o risco é baixo. E é aí que a gente se engana. Quando o meu PGR fala que o risco é moderado ou baixo, eu acredito que aquilo não tem um risco muito alto. Mas o andar, aí vem a gestão. Eu exijo essa manutenção, eu busco conhecimento técnico. E também não é obrigar, né? O profissional do SESM está saber tudo que existe lá. Mas, gente, eu vou buscar conhecimento e vou buscar contratar os melhores para aquilo. E nós temos um problema, né? A demanda, que nem eu falei, está grande. E isso abre a porteira para um oportunista que tem um equipamento mais ou menos e olha. Então, primeiro item. Quem faz a compra? É o comprador. Ele vai sempre buscar o melhor preço. Não, primeira coisa que eu falei, olha, uma carta convite com os requisitos mínimos e exigências para aquele locador. Isso. Pronto, já começa a filtrar, né? Eu tiro o joio do trigo, já está começando a... No serviço de manutenção. A manutenção consiste em passar uma graxa, dar um reaperto ou avaliar total. Vou até falar alguma coisa para vocês que é uma hipótese, tá? O tombamento dessa torre de elevador cremalheira que aconteceu em São Paulo, ela aconteceu por má fixação da estrutura, na estrutura, por exemplo, usar uma carga excessiva perto do limite, e um elevador, ele vibra. E essa vibração pode trazer uma soltura de um parafuso, uma porca, ou seja, a revisão desses requisitos é importante. E se eu for avaliar aquela ficha de inspeção da avaliação, será que consta isso? E essa é a grande preocupação. Se ele estiver isento, eu posso dizer que isso pode ser uma falha. O outro fator importante é não acreditar no que está escrito no certificado de capacitação. É de alguma forma chegar nesse trabalhador e falar, olha, você aprendeu isso? Me explica o que foi feito. Carga horária. Aí o trabalhador acaba dizendo que o curso foi feito online, com poucas horas. O conteúdo programático não tem nada a ver com o que se refere àquilo, sabe? Então, esse é o grande problema. Olha, se você detectar isso, olha, você vai ter que refazer esse curso e você, por favor, você, dona de construtora ou do SESMIT, comece já a catalogar, avaliar empresas boas que dão esse treinamento. Você vai lá, você vai fazer de novo esse treinamento, mas com essa ou com essa entidade.
Que é Padroniza, né? Padronizar. Estou levantando a régua, quer dizer, eu estou querendo um padrão melhor. Viu, Jean? E além de você seguir e fazer essa carta convite com os requisitos mínimos também, verificar se essa empresa ela é idônea, se ela não é. Ela tem um site, não é? Esse site aí está sendo acessado ou não é acessado, né? Como é que está no Reclame Aqui, né? Se ela tem, entre no Reclame Aqui, verifique se ela tem alguma reclamação, se não tem reclamação, né? Então, é um conjunto de ações que você pode fazer para verificar se essa empresa ela está qualificada para te atender. Então, Olha, é isso. Às vezes essa empresa não tem nada no Reclame Aqui, porque ela é nova Também. e não teve tempo de aparecer. Até uma colega nossa, uma técnica de segurança, que é a nossa amiga, falou, olha, eu tenho essa empresa X. Eu fui avaliar. Primeiro, quando eu fui entrar no site, esse site não é confiável, pode ter vírus, tal. Olha só. Aí quando eu entrei, cara, ele estava fora do ar. Ué, aí no Reclame Aqui, eu falei, olha, a primeira impressão é muito ruim. Então, procura saber de algum outro cliente qual que... Você vê, então, são vários fatores que são técnicos, né? Pegue referências. que são técnicos, são normativos, mas outro que é a gestão que vai fazer. Então, eu não posso obrigar um técnico de segurança a conhecer todos os requisitos da 12 e todos os aspectos, mas ele vai buscar quem saiba e vai exigir que esse fornecedor tenha minimamente essas competências, né? É um trabalho mais duro, mas, gente, você vai ter retorno, porque o meu medo, que eu falei já antes, acredito que esse número de acidentes vai continuar aumentando e vai começar a impactar a gente, hein? Olha, e além da perda humana, nós temos uma perda material, atraso da obra, equipamento quebrado, reposição. Isso é um prejuízo tremendo. Por isso, olhar a segurança do trabalho como uma coisa fundamental para eu evitar danos, evitar perdas, danos físicos, doenças, acidentes e custos que são altíssimos, porque não é só a máquina quebrada. É um processo, é um embargo da obra, interdição do equipamento. Gente, é um custo absurdo. Aí vem fator acidentário previdenciário que vai ser aumentado, né? A alíquota do imposto do seguro-acidente. Nós vamos ter uma ação regressiva do INSS, ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. E hoje, todo mundo sabe quando o acidente acontece no mesmo dia. A imagem da empresa vai para o ralo, cara. É um grande problema. É instantâneo isso, né? Instantâneo. Imediato. Todo mundo fica sabendo. Então, gestores, donos de construtora, segurança do trabalho é um valor, é importante, e o SESMIT tem que também se valorizar, porque ele, além de salvar a vida, ele ajuda nos custos financeiros da empresa. Legal. E assim, né, esses acidentes, como a gente falou desde o início, tá ocorrendo por falta de conhecimento, máquina, no caso, com alguma coisa, alguma falha mecânica, né, algum problema, vamos dizer assim, não houve a possibilidade de não haver uma mecânica correta, tá? Pessoal que está, vamos dizer assim, falta de conhecimento, falta de gestão em si, né? É o que está ocorrendo. Falta. Olha, nós tivemos um caso de uma queda da lança da grua. Gente, ela avisa antes de cair. E a gente soube que num evento recente, o operador ele percebeu ruídos, vibrações anormais. E ele comentou, né? E ele chegou a comentar isso. E tem um item na NR12 que fala, sempre que detectados problemas, notifique sua liderança para paralisação imediata para que aquele defeito seja sanado. E nós temos ainda a combinação do direito de recusa. O trabalhador vai alertar, olha, descobrir uma coisa, essa alteração que pode causar um dano. Gente, o fato desse trabalhador ter alertado e nenhuma medida ter sido tomada, aumenta... Mas, assim, no caso, ele chegou a falar com... Olha, que eu sei, ele é duro, porque eu não quero mencionar fator específico, mas num celular ele se queixou do pai que a máquina não estava boa. E essa gravação existe, né? Foi gravada no WhatsApp. Agora, eu não sei se ele chegou a se manifestar para o engenheiro da obra, alguma liderança. Mas o pai tinha ciência de que horas que ele manifestou, se ele estava... Era no dia, era no dia do evento. Cara, isso no dia do evento. Ele se manifestou com o pai, cara. Agora, se ele falou, talvez ele tenha se omitido, não sei, né? Mas se ele falou para alguém, alguma liderança da obra, daquele problema, gente, a grossa pé caiu. Absurdo, né? O que a gente vê, né? Aí entra a questão de treinamento e conscientização,
Será que esses trabalhadores que operam máquina, operam equipamento, eles sabem do direito de recusa? Será que foi falado isso para eles nos treinamentos? Porque a partir do momento que ele assume um equipamento, uma máquina, por exemplo, além da vida dele, tem a vida dos colegas. Perfeito. Certo? Quando ele faz o treinamento, faz os DDS, as orientações lá que tem no canteiro de obra, ele foi falado que é dever dele, né, obrigação dele, vamos dizer assim, fazer. É um direito dele. É um direito né? dele. É um direito. É um direito. Né, de fazer essa recusa. Douglas, então, a gente tem que trabalhar com isso também. Sim, mas temos outro problema, hein? Eu posso treinar o trabalhador, mas se o líder não está treinado para receber... Nós não treinamos essa conversa. Eu ia falar exatamente isso. O líder pode receber essa manifestação como uma desculpa, uma preguiça do trabalhador e tal. E tem um item na NR1 que fala, olha, o trabalhador não pode sofrer injustamente, né, alguma repressão, alguma represália por se manifestar. E é uma mudança, tem que haver uma mudança de cultura. Né? Porque hoje em dia, né, aquele líder ou aquele encarregado, né, que realmente pegar e der uma prensa, né, no trabalhador... Vai repreender esse trabalhador? Poxa. É muito pelo contrário. Se o trabalhador faz qualquer atividade na pressa, na correria, ele vai ser elogiado pela maioria dos mestres. Né? Então, isso que está errado, ele deveria ser corrigido e orientado a fazer de uma maneira correta as coisas. Né? Então, é uma inversão de valores que está acontecendo. Né? Então, olha, para essa gestão fechar, o direito de recusa acho que é uma excelente ferramenta de gestão. E tem uma frase que eu acho bonita, né? O trabalhador que não é ouvido, né? O gestor que não ouve o trabalhador, tem muitos trabalhadores que não têm nada a dizer. E esse é o maior problema. O trabalhador sabe que uma máquina está com defeito, que ela pode sofrer, mas ele não vai se manifestar porque ele tem medo da represália. E você deixa de ter essa informação. Então, o principal treinamento é que as lideranças, principalmente a média liderança na construção civil, mestres e encarregados, aprendam a receber esse direito de recusa de forma educada, se manifestando, agradecendo pela sua manifestação. Juntos eles avaliam se aquilo realmente tem relevância. Se procede, né? Se procede, muito obrigado novamente, vamos consertar. Mas se não, fala, olha, de qualquer forma agradecemos de novo a sua preocupação, o seu interesse pela segurança, não é tanto sua quanto dos nossos colegas, que é a segurança é o ato de cuidar, né? E quando eu só me preocupo com a produção, gente, aí é um problema. Muitas vezes, né, o trabalhador ele faz um ato, vamos dizer, para melhorar a produtividade, mas diminuir a segurança, e o encarregado, o mestre, o engenheiro acha bonito aquilo. Né? Ele vai ser elogiado, vai ser premiado. Então, nunca se premia pela questão, vamos dizer assim, do comportamento seguro, e sim pelo aumento da produtividade. Exato. Isso. Não sei nem é pelo aumento da produção, né? Porque no fim não está tendo uma produtividade efetiva, e sim um aumento da produção e um erro de julgamento de valor. E olha que interessante, a construtora ela pensa assim, quanto custa o acidente e quanto custa investir em segurança? Ela faz essa conta, todo mundo faz. Qualquer empresário que quer lucro, eu acho que é justo, né? Essa lucratividade paga salário, paga imposto. Então, meus parabéns aos empresários que teve coragem de abrir uma empresa. Mas na hora que eu faço essa conta, ele não tem ideia do custo do acidente. Então, ele às vezes ele releva, e quando ele consegue ficar 1 ano, 2 sem evento, ele tem certeza que errar é o certo. Que ele está no caminho. Mas estatisticamente mostra que uma hora vai acontecer e ele vai pagar tudo que ele conseguiu economizar. Está ocorrendo hoje. Né? E é o que está acontecendo, está se manifestando. E tem outro problema, hein? Um estudo que eu fui fazer um estudo ao longo do tempo, toda hora que vem uma grande crise, a gente tem uma diminuição no começo desses índices de acidente ou fatalidade, eles aumentam logo na sequência, porque durante a crise eu preciso sobreviver. Eu vou reduzir custo. O SESMIT é o primeiro a ser demitido, eu vou economizar no fornecedor, no equipamento, o meu encarregado custa muito caro, eu vou chamar um sem experiência, e aí eu começo... E olha, não tem dúvida, nós estamos num pós-pandemia e nós estamos, infelizmente, colhendo os frutos dessa falta de segurança que a gente fez. Mas eu não culpo tanto assim as empresas, porque elas têm que sobreviver, mas elas têm que entender que, como o Bacili falou, é um investimento, cara, não é custo. Olha que interessante, né? Nós tivemos alguns comentários, desejando uma boa noite para nós aqui, né? A Márcia lá de Sorocaba, né?
deixou um comentário aqui, Douglas, né? Tô ligado, né? No podcast. Sorocaba também está vendo vocês. Que A Márcia. Bacana, Márcia. O Renato Schenger. Boa noite, feras da segurança do trabalho, né? Carlão de Sorocaba, colega de trabalho, parabéns. Qual o gargalo hoje em dia sobre acidentes, né? Principalmente, vamos dizer assim, na construção civil. O que está ocorrendo hoje, acho que a gente até comentou aqui agora há pouco, né? Sobre isso. O que ele pergunta o gargalo hoje em dia sobre acidentes, né? Eu acho que ele quis dizer continua nas quedas, continua a queda, né? Eu acho que queda, né, Jean? Olha, mas o que a gente tem? O tripé, a gente pode falar. Planejamento. Muita coisa na obra ainda é feita de forma improvisada, infelizmente. Improvisação ainda existe. O mestre, dentro da experiência dele, que tem que ser respeitado, eu fui engenheiro de obra e o mestre foi meu mentor em muitas coisas, mas eu percebi que eles falham muito em segurança. Eles não acreditam. Então, olha, o planejamento falho, e quando eu falo planejamento quando e como e de quem eu vou contratar uma máquina, um equipamento e ferramenta. De quem eu vou contratar. Quando ela tem que chegar na obra. Então, eu tenho que, com muita antecedência, fazer essa provisão. Gente, se eu, no ano que vem eu vou ter uma reta escavadeira, eu começo a me preocupar agora com o fornecedor para saber se ela está lá, para eu poder escolher do bom fornecedor. Então, planejamento. Supervisão. É outro gargalo. A nossa supervisão está pautada na produção. E o nosso líder, o encarregado, o mestre, até o engenheiro de obra, eles são muito focados na produção. Eu acho que produção é mais importante, vamos falar que a segurança, sem a produção não existiria segurança. Mas, quando eu só penso nisso, cara, horas de treinamento e capacitação que ele recebe, olha, segurança é importante, tal, e ele só é elogiado quando ele faz rápido. Então, a supervisão falha porque ela motiva, incentiva ele a fazer errado. Porque eu nunca elogio quando ele faz certo, mas eu elogio quando ele faz rápido. E aí eu aumento os custos. As capacitações, gente, as empresas têm que entender que o treinamento é importante para melhorar a competência desse trabalhador. Ele vai cuidar, a máquina vai quebrar menos, vai ter menos acidentes, vou melhorar a produtividade, eu tenho menos custo de manutenção. Mas eles não entendem. Eu quero um certificado, eu quero uma folha de papel dizendo que ele está apto a trabalhar. Gente... Mas isso é para atender a fiscalização única exclusivamente. Isso vale, né, Bacilli? Esse... Trabalho em altura, máquina, equipamento, eletricidade. Cara, eu tenho que ter pessoas competentes. E a NR12 fala, o responsável técnico pela capacitação tem que ser um engenheiro. Tem que ter a assinatura do engenheiro ali. A eletricidade, eu tenho que ter um responsável técnico. Cara, não, eu fiz o projeto, mas espera aí, a obra tem que ter um responsável técnico. E ninguém tem. Cara, se eu tivesse um responsável técnico, a responsabilidade é minha, aqui eu vou gerir. Então, você viu, olha, planejamento, supervisão, capacitação e depois os outros fatores, né, que é EPI, equipamento e cumprir requisito legal. Esses são os gargalos que eu não sei o que acontece, gente. Eu falei que eu durante 35 anos como auditor fiscal, o item que eu mais atuava em 1985 era andaime. Em 2020 era andaime. A gente não evoluiu. Cara, mas será que ele não sabe? Sabe. Ô, Jean, mas ninguém faz, ninguém monta direito. Agora você falou de andaime, eu acho que vale a pena falar das normas da ABNT rapidinho. Eu acho que isso é importante. Nossa, né? A norma técnica tem que ser cumprida. Exatamente. Com o advento da nova NR18, que não é mais nova, né, que já está há vários anos, já deixou de ser nova, né, que ela passou a ser uma norma de gestão que diz o que fazer, mas não diz como fazer, né? Nós somos chamados, intimados a realizar algumas normas pela ABNT complementares para atender alguns itens da NR18, né? E o primeiro que nós fizemos, então, para você ver, quando se faz um trabalho sério, isso aí o Seconce, né, Campô, eu sou o secretário dessas normas, né? Nós, em 1 ano e meio, nós soltamos 3 normas da ABNT, normas que são normas técnicas, né? A primeira e a segunda sobre redes, né? E rede que eu digo é a rede na hora da construção, não é aquela rede que se coloca na janela depois para as crianças não caírem. Então, se falava dos testes, como fazer os ensaios, né, e como fazer a instalação delas. São 2 normas, né, e depois
fizemos mais uma norma sobre guarda-corpos provisórios. Então, em 1 ano e meio, soltamos 3 normas. E por mais que a gente divulgasse, soltasse para todo mundo, né, essas normas já estão aí no mercado, muitas pessoas, muitas empresas ainda não ouviram falar ou não se preocuparam com isso, né? E outra agora, nós estamos já há 1 ano e 3 meses trabalhando na norma de andaimes, né? Então, estamos atualizando a norma de andaimes. Já essa norma deverá ter, para você ter uma ideia, Douglas, 7 ou 8 partes. Então, ainda vai até provavelmente o final do ano que vem, né? Mas é importante que as pessoas saibam que existem essas normas técnicas que estão complementando, e as empresas têm que utilizar essas normas, saber os métodos de ensaio. Nós não inventamos nada nessas normas, mas elas são tradução das normas europeias, né? E estão atendendo e dirigidas à nossa realidade. Então, isso é muito importante que todos saibam e comecem a se preocupar e a procurar essas normas, que são complementos, né, que vão dar subsídios aos PLHs, né, Jean, que agora, você viu quantas vezes se fala a palavra PLH, né, a sigla PLH na NR18, né? Então, profissional legalmente habilitado, ele está se referindo ao engenheiro especificamente. Ao engenheiro. Né? Então, nesse ponto, né, nós deixamos a norma da NR18 que nós participamos, né, dela, Jean, ela ficou muito mais enxuta, né, mas ela não deixou de atender a segurança e a saúde do trabalhador. Só que agora ela dá muito mais também responsabilidade aos profissionais legalmente habilitados, né? É que acaba forçando ter alguém para tomar conta da criança, né? Exatamente. Você começa a dar responsabilidade. Exatamente. Isso é muito importante, né? Mas sabe um fator? Desculpa te interromper, Douglas. Eu lembrei uma coisa, eu acho que é fundamental, acho que eu nem comentei. Não, cheguei a comentar hoje lá, não. Acho que a última barreira que a gente deve implementar para ter um êxito na prevenção de acidente com máquinas e qualquer outra. A gente citou, por exemplo, o problema do atropelamento, né, com veículos fazendo manobra ou marcha ré. O trabalhador não ouve o sinal sonoro de alerta. Gente, só a tecnologia vai fazer com que eu consiga... Eu falei, se você não tem tecnologia, barreira, caminho seguro, isolamento de área, o trabalhador e máquina não podem estar juntos naquela hora, quando tem movimentação de equipamentos ou máquinas. Mas a tecnologia vai fazer a diferença. Eu tenho que ter um sensor dentro do equipamento que detecta a presença de pessoas no entorno, próximo do equipamento para eu parar. Uhum. Essa vai ser a grande barreira, porque o ser humano, a gente exige demais, né? Preste atenção, fique ligado. Gente, não dá. E além de aliar a tecnologia, mesmo assim, tem que ter o caminho seguro. Porque se a máquina falhar... Cara, mas olha, é mais fácil o ser humano falar dele burlar o caminho seguro e de chegar perto ali, né? Então, eu tenho que ter tecnologia. E hoje o mundo se desenvolveu, então a gente tem que... e a tecnologia, quando eu falo, equipamentos que tem, por exemplo, detecção de falha, um painel que detecta, olha, isso aqui não está bom, eu preciso fazer a manutenção. Nosso carro faz isso hoje, né? Olha, óleo, não sei o quê. Então, eu preciso ter esses equipamentos voltados para a segurança, que eu não posso exigir de um ser humano que ele saiba tudo em termos de segurança, porque ele está preocupado com a produção, ele está preocupado com as pessoas, com a carga. Será que ele vai preocupar com o parafuso agora também? É exigir demais desse operador. Porque tem outros profissionais para resolver a situação, né? O pessoal da manutenção, por exemplo. Exato. Né? E hoje a inteligência artificial está aí para ajudar muito. Né? Então, eu acho novas tecnologias, isso é muito importante. Vai ser a última grande barreira, talvez o 7º item lá no pilar, a tecnologia ajudando na prevenção de acidentes. E lá fora, assim, com relação, você e o Basílio deve ter pesquisado como essa questão, por exemplo, né, já que montaram a falha zero, né, a campanha falha zero. Como que é isso lá fora, assim, em relação aos países, né? Como que está o Brasil nesse patamar, vamos dizer assim? Vamos comparar com um país de primeiro mundo. Sim. A mão de obra ela já era escassa. Então, eles automatizaram o processo. Cara, você não vai ver ninguém com um rompedor, um martelete fazendo quebrar concreto. Ninguém. Vai ter uma escavadeira pequena, com cabine fechada, com ar-condicionado, e ele usando o rompedor sentado no equipamento. Você não vai ver ninguém fazendo isso. Acabou.
Dispositivos contra a queda. Cara, eu fui no México, eu vi isso lá no México. Aí na internet comecei a olhar, tem na Dinamarca, tem na Suécia, tem na França, tem na Inglaterra. Um prédio, quando sobe, ele é envelopado na parte de cima, todo fechado. E à medida que a estrutura sobe, essa estrutura é o guarda-corpo, é a proteção, é o fechamento. E a gente não tem isso, cara. 3 andares ficam fechados, só que não é a rede, não é CLQA. É um dispositivo fechado. Eu descobri que agora no Rio Grande do Sul tem um engenheiro que bolou alguma coisa parecida. Isso é uma solução. Ele vai fechando a alvenaria e vai subindo, isso? Olha, enquanto ele está fazendo a estrutura, ele está lá. Na medida que a alvenaria fechou e ele vai fazer, aí esse equipamento é içado. É içado com um dispositivo manual, com catraca. Então, eu dependo menos do trabalhador. Formas e tecnologias construtivas. Cara, quando eu falo da tecnologia, não é só dispositivos que detectam uma falha, mas é uma tecnologia. Gente, a construção civil aqui, alvenaria, tijolinho por tijolo, é muito artesanal, é muito manual ainda. E com a escassez da mão de obra vai ser inexorável. A gente vai ter que mudar para um padrão tecnológico mais fácil. E eu até falo, cara, hoje, nós comentamos hoje no carro, eu Basílio, falando de tecnologia e tal, e a gente está falando isso agora. Cara, mas é um processo, não dá para mudar de uma hora para outra. Mas lá fora, máquinas e ferramentas maravilhosas, tem pouca gente no canteiro. Você viu? Steel frame, wood frame. Gente, na Europa, você vai fazer uma casa, tem uma grua para fazer uma casa. Um sobrado tem uma grua pequena que ela levanta do caminhão. Eles usam grua para tudo. Aqui a gente põe um cara com um saco de cimento na cabeça para levar na obra. Gente, é absurdo, né? A gente está num padrão desse ainda. E você falou uma coisa importante, né, Basílio? Por exemplo, o processo construtivo está sendo aprimorado tecnologicamente, né? Cada vez menos mão de obra, né? Muita coisa sendo feita na fábrica, né? Aí com isso você tem um canteiro de obra muito mais limpo, né? Obras muito mais rápidas, muito mais seguras. Você economiza água, muito, né? Manutenção, menos retrabalho, né? E com esse advento, por exemplo, de diminuição de mão de obra qualificada, vamos dizer assim, mesmo mão de obra sem qualificação, mas principalmente a qualificada, já dá o empresário já começa a pensar mais nessa situação, né? Ele vai ter produtividade, segurança, limpeza de obra e qualidade. Atendimento de prazo, menos retrabalho e outra coisa. Vamos pensar, trabalhar na construção civil é pesado, cara. É sujo, é cansativo. Cara, eu vou ter que carregar peso, vou ter que andar a pé demais, vou ter que subir e descer. Gente, é cansativo. E aí, talvez essa nova geração não queira mais trabalhar desse jeito. Porque hoje tem alternativa de trabalho. Então, se eu não avançar em técnicas construtivas mais modernas, menos rudimentares, porque a gente evoluiu muito na construção civil, mas, cara, se a gente for pensar, uma obra é muito artesanal, depende de camada, do pintor, gente, é absurdo. Ainda. E o processo tecnológico vai acelerar isso, né? Sem dúvida. E a falta, né? A demanda alta. A escassez. A demanda por mão de obra, a escassez. Vai obrigar isso, né? É mais ou menos parecido com o que a gente está vendo no agro, né? Isso. A mecanização, automatização de tudo, claro. E o que aconteceu com o Brasil com essa mecanização? Nós atingimos índices de produtividade fantásticos, nós somos líderes mundiais. Isso. Em quantidade e capacidade de produção. Mas sem a tecnologia a gente não chegaria nesse patamar. De repente, a tecnologia nesse porte chegando para a construção civil vai melhorar os empreendimentos. A mão de obra vai ser melhor remunerada, porque vai ter que ter qualidade. Que eu vou exigir, né, uma capacitação. Exatamente. O próprio ambiente vai ser melhor para se trabalhar, né? Não vai ter, como você falou agora há pouco, né? A questão de ser rudimentar, ser meio, né, vamos dizer assim, difícil de trabalhar. Desgastante. E vai melhorar o salário, vai melhorar uma série de coisas. Então, quer dizer, aí eu acho que vai ser o contrário, né? O pessoal vai querer trabalhar na construção civil. É isso. Mas você vê, Douglas e Basílio, o planejamento a curto e médio prazo, eu tenho que consertar o que eu tenho. Eu tenho que ter um padrão. E a gente falou dos 6 pilares, mas a longo prazo, eu vou ter que partir para uma tecnologia diferente, mais moderna, mais segura. Exatamente. Certo. Naquela linha de produção mesmo. Vai acabar indo para esse caminho. E devagarinho a gente está. É um processo. E na construção civil, vamos falar, tecnologicamente, a construção civil é a última a aderir à tecnologia. Montagem de carro. Compara um Fusca com um carro hoje. A segurança, a tecnologia, o conforto. Cara,
carro faz tudo sozinho, ele é seguro. Mas na obra, a gente tem ralo, a gente tem janela, tem cerâmica, tem parede de alvenaria, estrutura, concreto na hora. Gente, eu sei, cara, é o que tem, mas tem tecnologias mais fáceis, mais rápidas. E tem que ter ao mesmo tempo também, tem que ter a capacitação desse trabalhador. Como que eu vou dar, por exemplo, no caso da agroindústria, uma máquina do corte-cana, por exemplo, que é na nossa região aqui, que era de 80 a 120 trabalhadores, dependendo do Os boias local. frias, né? Hoje com uma máquina só faz esse trabalho. Para a construção civil, provavelmente vai chegar nesse patamar. Aí é hora, só que o pessoal fez lá? Eles prepararam os interessados em melhorar. Tem que qualificar. Né? Remuneração, qualificar. Vai ocorrer isso aí. E, consequentemente, a segurança vai vir junto. Né? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, a linha de raciocínio das campanhas que está sendo feita desde 2023 para agora, já é vamos dizer assim, já é uma inspiração, uma ferramenta, vamos dizer assim, de despertar para os gestores. E a ideia é essa, exatamente essa. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a essência das campanhas, é justamente para isso. E você massificar mesmo, é você ficar batalhando e jogando todo ano né, em todas as regiões a mesma coisa. Né? O pessoal fala, vocês não param de falar nisso? Não vamos parar. Nós só vamos parar a hora que a gente perceber que o pessoal já está entendendo, né? E vamos mudar. Aí nós vamos achar outra coisa. Né? Agora, a inteligência artificial, né, está vindo muito forte na construção civil, também na área da segurança, isso que é importante. Né? Tem várias empresas aí que já estão utilizando a inteligência artificial para definir local de acesso, proibir a entrada, né? Verificar os equipamentos se estão sendo usados de maneira correta e assim por diante. Então, nós estamos evoluindo, né? Mas... Gente, o reconhecimento facial, né, impede a entrada, o acesso de pessoa não autorizada, com exame vencido, com alguma capacitação. Hoje muitas fazem até com reconhecimento facial, né? Então, isso é uma evolução. Você não permite mais o acesso de uma pessoa que não podia estar lá. Só que essa inteligência artificial com a reconhecimento facial, ela está muito além, ela consegue reconhecer falha na obra. Imagina que tem uma poça de óleo no chão, ela consegue reconhecer, olha, aquilo não é normal, e ela avisa o gestor, que é o encarregado ao mestre. Que ele está na sala, não necessariamente ele precisa estar lá, ele pode estar na sala lá ou na casa dele. Qualquer lugar, né? Hoje em dia, com os celulares, ele pode estar na casa dele em qualquer lugar. Aí ele notifica o encarregado que está na obra, o pedreiro, fala, recolhe aquele óleo, isola a área primeiro. Cara, é fantástico. Isso sim. Aí, isso melhora um item que a gente está falando, que é a supervisão. Isso. E ninguém é onipresente e onisciente, né? Mas a câmera com inteligência artificial é. Ela é. É isso aí. Olha que bacana. Tem alguma novidade que você passou para a gente colocar aqui, já? Puxa, não, mas a gente lembrou que assim, todo o processo de segurança está voltado em a gente capacitar o trabalhador para ele se defender dos problemas que a obra tem. O que a gente tem que fazer agora é ter uma obra segura para que o trabalhador possa trabalhar normalmente. Então, a gente é sempre a obrigação do trabalhador, ele tem que ter cuidado, tem que usar IPI, tem que se afastar daquela área e tal, porque a obra é inerentemente perigosa. Eu tenho trabalho à altura, eu tenho poeira, eu tenho ruído, eu tenho escavação, tem risco de soterramento, de choque elétrico, olha quanta coisa que tem. Só que se eu conseguir fazer uma obra mais segura, o trabalhador ele vai estar mais focado na produção. E é um processo, né? A gente só vai conseguir isso com mudanças e melhorias. A indústria automobilística, ela mudou extraordinariamente o processo. Solda é feita por robô. A tinta não tem mais solvente, né, de hidrocarboneto, ela tem água. A base de água. Gente, eu consegui transformar o método de produção que ele garante a segurança do trabalhador, mas na construção nós não chegamos nesse ponto ainda. E por quê? Assim, por que você acha que nós não chegamos nesse ponto? Tem alguma explicação? O seu, Basílio, que já está mais tempo aí no segmento da construção civil. Porque a gente tem mão de obra abundante até um tempo atrás. A mão de obra nossa é barata. Então, compensa. Cara, para que eu vou melhorar isso se eu tenho... Cara, eu tenho que pintar de cal o negócio. Eu mando pintar de cal, mas por que eu não tenho um tapume que já vem na cor? Por que eu vou ter que pintar aquilo? Porque aquela coisa já vem, não vem pronta.
porque a janela não encaixa. Gente, eu sou do tempo que a gente botava 2 dobradiças e a janela abria assim, eu tenho que botar um pedaço de pau para deixar ela aberta. Pô, aquilo podia cair, que nem uma guilhotina, um absurdo, né? Mas hoje, cara, por que eu não faço isso modular e eu desmonto e monto em outro lugar? Eu jogava tudo no chão, jogava fora, hoje numa caçamba. Nós falamos exatamente isso, por que não industrializar? Mas por quê? Porque eu tenho Né? um monte de obra, Porque o cara ele faz. tem- Ele não tem ele um faz, Ele e vai faz, lá na e Serra faz Circular barato, né? e faz barato. Mal feito, Mal barato. feito, não mais importa. barato. Então, Mais quer dizer, barato. hoje a maior dificuldade no segmento seria a questão, por exemplo, da falta de tecnologia que se torne o empreendimento mais barato para o empresário, né? Porque o empresário está investindo, né? Então, quer dizer, ele não tem escolha. Ou ele diminui o custo para poder o empreendimento se tornar Sim. viável, né? Ou, né, ele, vamos dizer assim, ele não tem, hoje ele não tem, vamos dizer assim, Alternativa. alternativa. É isso aí. Aí, por exemplo, quanto mais alternativa tiver, vai diminuir Sei lá. a questão da mão de obra manual, vamos dizer assim, e passa para tecnologia, né? Seria isso. Isso, e o trabalhador que faz aquela coisa manual, ele está exposto ao perigo, correndo risco. Porque Quanto mais tempo, mais chance eu tenho de dar errado. porque uma obra, por exemplo, com 200, 300, 500 trabalhadores, a possibilidade de ter um acidente, né, como teve esses dias agora, é muito grande. Né? Olha, na obra eu tenho pouso de elevador, vários. Gente, é uma abertura no piso, eu tenho que fechar, tenho que isolar. Mas se uma hora eu tiro aquilo, fica alguém cai, ou ele vai ter que fazer uma manutenção. Gente, tem muito risco na obra, tem muito risco. Então eu tenho que minimizar. Eu não vou dizer que uma obra tecnologicamente maravilhosa vai ser isenta de E outra risco. coisa, Mas Jean, diminui. dentro de uma obra, tem muitos empreiteiros, diferentes O empreiteiros. calcanhar de Aquiles da construção. Esse é o calcanhar de Aquiles É verdade. da construção. Esse é um dos problemas que a gente não tinha falado, mas é verdade. Né? A maioria das empresas tem no seu corpo apenas o staff, né? E a maioria são terceiros, empreiteiras, subempreiteiras e subempreiteiras, assim, quarteirizadas e tudo mais. Esse é um dos grandes problemas. Por isso que aí vem o PGR, né? Um PGR bem administrado vai ajudar e muito, né? O PGR da obra tem que ser único, né? E contemplar dentro dele todos os riscos existentes, né? E a responsabilidade é da construtora principal. Isso é muito importante. E muitas não sabem nem quantos acidentes estão ocorrendo com a terceira e tudo mais. Algumas já estão, né, até com sistemas com aplicativos e tudo mais, conseguindo fazer isso. Mas ainda por aí afora está ainda precário esse controle e essa não é nem responsabilidade, né? Esse acompanhamento, né, de todas as terceiras que estão compondo. Tem obras que nem tem 4, 5, 10 trabalhando, 10 empreiteiras trabalhando ao mesmo tempo. Nossa, nós verificamos que teve uma construtora, ela falou que uma obra de grande porte dela teve 600 empreiteiras passaram durante a obra. Estou falando de para-raio, grama, pintura, asfalto, guia. Até a entrega da... Tem 600 contratadas passaram. Do início ao fim da obra. Nas diversas fases da obra. Você me fez lembrar uma visita que eu fiz esses dias, né? E o profissional lá me disse, né, que a maior dificuldade que estava encontrando no canteiro de obras justamente os interesses das empreiteiras. Então, lá, por exemplo, eu tinha carpinteiro, eu tinha o armador, eu tinha hidráulica, eu tinha a parte elétrica e tinha a alvenaria. Então, cada um defendendo os seus interesses ali, aonde gerava conflito e, consequentemente, tirar, por exemplo, as partes de proteção coletiva. Estava acontecendo isso. Olha, sabe, pensando agora, veio esse insight agora. Máquinas e equipamentos. A minha empreiteira que vai fazer a armação, ela vai trazer a policorte dela. Cara, eu tenho um critério para avaliar se aquele equipamento atende os mínimos requisitos de segurança. Cara, eu não estou nem aí, não é meu equipamento. Esse é o pensamento. É verdade. E eu vi uma frase fantástica, vou até citar, o diretor da Construcap, acho que era o presidente, ele falou, quem está dentro da minha obra é funcionário meu.
A única diferença é que alguns recebem salário do outro, mas está dentro da obra, é meu e é minha responsabilidade. E todos têm que ser tratados de maneira igual. E quando sofre acidente, não vai falar empreiteira fulana, vai falar o nome Exatamente. Isso aí. É isso da aí. empresa que está Exatamente. gerando o empreendimento. Olha, eu fui dar um Gerenciando. treinamento para a Sabesp, todos os funcionários da empreiteira estavam com o logo da Sabesp. Ninguém era funcionário da Sabesp. É. Mas a Sabesp hoje tem uma gestão que fala, não, é minha responsabilidade, eu quero o melhor em termos de segurança. Olha que Fantástico. interessante. Beleza. Bom, a gente está chegando na parte final, né? Eu gostaria que o Jean e o Basílio desse, né, a sua mensagem aí para o nosso público, né? Sobre os novos objetivos, os novos caminhos e também, né, sobre a campanha. É importante a gente falar sobre, mais uma vez, reforçar, né? Onde vai estar, se for possível, né? Para você que amanhã é Bauru, mas Bauru. com certeza vai. Se vocês já puderem falar isso para mim, a mensagem, né? Legal. Especial aí para o nosso público e também o Basílio falar sobre a campanha mais uma vez, né, Legal. reforçar. E reforçar o convite, né, a todos que estarão próximo ali de Bauru, da região, né, que participem amanhã. O evento será na Associação de Engenheiros, né, lá de Bauru, e começará às 15 horas. Né? Então é fácil colocar lá a Associação dos Engenheiros ou entrar em contato com a nossa regional de Bauru, lá, falar com o Rafael e com o pessoal, com os consultores lá de vendas do Seconce, e já fazer a inscrição. Vai ser um prazer, né? Conversar com o pessoal, falar um pouquinho mais de segurança. E também, agora eu não vou mais convidar, porque terminaram. Ontem foi o último dia de inscrição do 9º Prêmio Seconce, né? E 124 inscrições, né? É gratificante ter esse número e ver que realmente nós aqui só falamos muito, né, dos problemas da construção civil, né? Mas também tem muita coisa boa sendo feita na construção civil, né? Então, nós vamos agora avaliar, fazer as visitas técnicas, já estamos fazendo as visitas técnicas nessas 124 obras, nas diversas categorias, para passar esses cases para uma comissão julgadora que vai fazer a avaliação, vai julgar os cases sem saber em quem eles estão votando. Porque as obras são codificadas, eles recebem os cases de uma maneira codificada, que não identifique a obra, e aí uma comissão julgadora com profissionais de notório saber, eles avaliam e acabam julgando, né? E os melhores trabalhos vão ser premiados, né? E no dia 20 de outubro, já está aí o convite a todos, né? Dia do meu aniversário, 20 de outubro. 20 de outubro, Opa. Então você vai comemorar com a gente, tá bom, Douglas? Vamos comemorar ali na reserva, lá no Allianz Parque. Olha que bacana, né? a minha casa. Saudações ao Foi para Oliveira. você. A sua casa, né? Não é a nossa, mas nós vamos Coincidentemente, é um presentão de aniversário. Né? nós vamos curtir Espero que ele lá. seja campeão mundial esse ano. Né? Tomara. É legal, meu Fui filho, campeão mundial. meu filho ele vai lá para os Estados Unidos, que ele vai assistir Olha, nós vamos ser os campeão, jogos, hein? ele é palmeirense roxo. Então, tá aí. Uma curiosidade, né, mudando um pouquinho de assunto, mas o primeiro mundial que teve era mais ou menos parecido com o que está acontecendo esse ano. Quem sabe, né? Porque em 51 era os melhores times do mundo. Agora vai ser os melhores times do mundo também. Bom, isso é papo de palmeirense, hein, pessoal? Mas dia 20, se Deus quiser, com certeza, né? A gente vai Mas, estar lá para prestigiar não só os melhores, mas aqueles que buscam a melhoria contínua, né? Que é mais importante, né? Claro. E aqueles que participaram, mas não levaram, eles com certeza são vencedores, porque eles estão mudando a cultura premissionista. Perfeito, eu ia dizer isso. Não existe perdedores. Falar, por que eu não ganhei? Não é que você não ganhou, é que outro ganhou. Às vezes, por uma diferença, alguma coisinha mínima, o case do outro foi um pouco melhor, mas não que o seu case não seja um bom. A ideia realmente é confraternizar no dia 20, é todo mundo, todas as construtoras, todos os profissionais. Nós vamos premiar também, né, Jean, o melhor profissional de SESMIT, que isso é fundamental, que nós fizemos questão que entrasse na premiação uma categoria que é o melhor profissional. É uma maneira de
de dar valor àquele que batalha o ano inteiro pela segurança e que só toma porrada, né? Quando dá coisa errada. Quando está certo, ninguém vai falar nada, ninguém vai ficar elogiando. Mas se der alguma coisa errada, foi o engenheiro de segurança, foi o técnico de segurança, foi o médico do trabalho, foi o enfermeiro do trabalho. São os que levam as burdoadas do dia a dia. Né? E, assim, para terminar, eu acho que a coisa vai funcionar e cada vez mais quando as empresas pensarem e não deixarem à parte a segurança. Né? A segurança não tem que ficar à parte do processo, ela tem que fazer parte do processo. Essa é a mensagem final e eu agradeço muito, né, esse convite. Pô, e passou rápido, né? Nós Passa rápido, aqui falando, passa rápido. Né, Deixar a gente fica a noite inteira. Nós ficamos mais de um... E outra coisa, quando você quiser, nos convide, estando aqui, né, em São José do Rio Preto. É um prazer ter você, a casa de vocês conversar. Já. Obrigado. Quando vocês estiverem aqui, melhor dizendo, né? Tiver uma ideia nova, alguma coisa assim, quiser divulgar. Obrigado pela parceria, né? Já de muitos e muitos anos. Valeu. Obrigado. Já? Bom, essa é a terceira edição, né? A falha zero. Nas outras edições, a gente percebeu algumas falhas que as empresas, principalmente construtoras, tinham. Por exemplo, a gente descobriu estatisticamente que de 200 construtoras que participaram dos eventos, 3 só tinham o sistema de bloqueio na hora de fazer manutenção na instalação elétrica. Cara, um número absurdo. Eu falei, gente, você no PGR está colocando que o seu risco é moderado ou baixo? Não é. Ele é alto porque você não tem um sistema de bloqueio. Então, e hoje, a partir dessa nova campanha, a gente está mostrando o primeiro critério, que é a seleção e escolha de uma boa empresa. Manutenção e tal. Se a gente fizer isso aí, a gente acredita que a campanha teve sucesso, porque essa é a ideia, né? Melhorar os aspectos de segurança, se a gente puder contribuir de alguma forma, a gente fica satisfeito. Bacana. E obrigado também pelo convite. Eu Quem que nos está agradeço, né? Eu agradeço vendo e muito. ouvindo, obrigado pela agradeço muito paciência. a participação de vocês conosco aqui, Gianfranco, Basile, né? Volte sempre, tá? E eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores, né? Que sem eles, nossos apoiadores, a gente não está aqui, né? E assim, é com muito... vamos dizer assim, muita satisfação a LR Soluções de Engenharia, tá, do nosso amigo André Remedi, tá, especialista em laudos, tá, e também em treinamentos. Quando a gente fala laudo, a gente fala em R10, 15, 16, né, máquinas e equipamentos também. Esse engenheiro é fera. Esse é fera. Esse é fera, esse, né? Esse é bom. Esse amigo, né, ele nossa, é bom, hein? fera, Ele é bom. O remédio é fera mesmo. É referência no estado, tá? Então, quando tiver alguma questão em segurança do trabalho, laudos, a LR Soluções de Engenharia. Também gostaria de agradecer a Franco Consultoria Ambiental, tá? A Franco é especialista em questões de documentação e também certificação em meio ambiente para as empresas, tá? Desde indústria até a parte da agroindústria, precisou, construção civil também, precisou de alguma coisa relacionada à certificação e licença, a Franco Ambiental Consultoria está aí para ajudar, do meu amigo Rodrigo Franco. A Gestione Agro, né, que é dos meus amigos Diego e Tiago, tá? Especialista na agroindústria, então, desde o plantio, desde o preparo do solo até a colheita, né? Preparo, plantio, colheita, consultoria para verificar como está o solo, tudo isso eles fazem, e com perfeição, né? Expertise no assunto. Então, quando você precisar, né, de algum trabalho de agroindústria, a Gestione Agro é a solução para o seu negócio. A Impacto Engenharia, do meu amigo Vandelson, né, especialista em gestão de processos da indústria. Então, se você é empresário da indústria, quer melhorar a sua produtividade, né, fazer a sua indústria, né, uma nova planta, alguma coisa desse tipo, a Impacto Engenharia está aí para resolver, né, e solucionar todas as dificuldades que você tem na sua indústria. Heitor Silva, né, consultor em segurança do trabalho, se você precisa de um consultor mais próximo, né, de você, empresário. Heitor Silva, né, ele não só te dá consultoria, mas aconselhamento também na área de segurança, na área de treinamento, né, especialista em consultoria de segurança do trabalho. A Arcanjo Engenharia, né, a gente estava falando muito agora, durante o programa todo, sobre empresas da construção civil. A Arcanjo
engenharia ela é especialista, né, em dar suporte para as construtoras, né? Então, por exemplo, quando se pensa em grandes construções aqui na nossa região de Rio Preto, no estado de São Paulo, no Paraná, a Arcanjo Engenharia está presente nas obras, né? Então, se você é empresário da construção civil, precisa de um parceiro comprometido, que leva a excelência para a sua construção, o Grupo Arcanjo Engenharia, né, ele promove todos os trabalhos, desde o início da obra até a conclusão, a entrega do empreendimento. E a Macfio, né? A Macfio, César, amigo meu pessoal, Jean Franco também teve a oportunidade de conhecer o César, né? Aí lá na empresa dele. A Macfio é especialista em locação de máquinas e equipamentos, foi o que nós falamos aqui. Detalhe, viu? A Macfio só fornece equipamento, vamos dizer assim, com todos os procedimentos e também com todas as certificações. Que bom. Obedecendo não só as normas regulamentadoras, como as normas técnicas também. Excelente. Inclusive, isso é um diferencial competitivo hoje, hein? Exatamente. Inclusive, eles procuram sempre a melhoria contínua e hoje tinha dois especialistas lá da Macfio, né? Que é o Tonier, que é o engenheiro mecânico, que faz todo o sistema de proteção e também dá suporte lá para a Macfio. E tinha a engenheira, que agora eu não me lembro o nome dela, me desculpa, hein? Eu vi o logo na camisa Isso, dela. isso. Estavam os dois lá hoje, justamente para promover essa melhoria constante. Quando se fala em máquinas e equipamentos, a Macfio aqui para nós e para o estado de São Paulo é a solução em tudo. E detalhe, Basílio, eles trabalham também com plataforma elevatória. Então, quer dizer, são muito, muito fortes na questão de locação de máquinas e equipamentos e muito forte hoje na questão de plataformas elevatórias. Então, fico muito feliz, né, por a Macfio estar presente no nosso projeto aqui, sempre, desde o início, está conosco. Então, todos os nossos apoiadores e patrocinadores do programa, né, muito obrigado. E é um prazer ter vocês, né, aqui comigo. E, né, até o próximo episódio. Basílio, eu só quero fazer um último agradecimento, né? Quero agradecer aqui a doutora Maristela Honda, né, que é a nossa presidente, que além de nos incentivar, nos permite e nos incentiva a participar de eventos como esses, né? Então, nosso agradecimento aqui, o meu agradecimento à doutora Maristela Honda. Tá, meu agradecimento se estende, né? Eu também agradeço a doutora Maristela Honda, né? Faz 17 anos que a gente trabalha, né, nas instituições, vamos dizer assim, e é uma pessoa que sempre está presente, né? Dá apoio, né? E sempre está à frente. Exatamente. E ela está à frente do seu tempo. Exatamente. Né? E sempre incentivando essas ações mulher, de segurança, de saúde e de responsabilidade social também. Sim. E a gente não pode esquecer também do amigo Haru Ishikawa. Haru Ishikawa, que é o meu guru. Sim. Os dois, eu sou suspeito de falar que, né, os dois estão, desde o meu início na jornada minha nas instituições, então eu me espelho muito na história deles, né? Exatamente. Então, quando a gente fala em segurança do trabalho, em prevenção, automaticamente já vem a doutora Maristela Honda e o Haru Ishikawa, doutor Haru Ishikawa, né? E a Rosiane, enfim, todo mundo, né? Rosilene. A Rosiane, primeiro no Sinduscom, agora no Secom, mas sempre apoiando, né? E assim, todos são amigos, né? Desculpa se a gente esqueceu de alguém, né? Um abraço a todos, porque nessa empolgação a gente esquece, mas na pessoa da doutora Maristela Honda e do Dr. Haru Ishikawa, acho que representa todos, né? Então, meu muito obrigado, tá? O Haru, ele é referência na área, referência nacional, né? Inclusive como representante no CNTT, no Comitê Permanente, né, Nacional, Tripartite, né? Ele faz um trabalho maravilhoso, né? E está sempre nos apoiando e estamos sempre junto com ele nessa causa. Aliás, essas campanhas, né, tem alguém que tem que estar por trás ali apoiando e falando, aval, faça né? que eu banco. Né? Isso é muito importante. E a doutora Maristela Honda são os dois. São os dois. Então é muito gratificante ter pessoas como eles incentivando, promovendo, né, e valorizando não só a construção civil, o segmento da construção civil, mas os trabalhadores da construção civil. Né? Isso é importante. Então, meu muito obrigado, tá? E até o próximo episódio, pessoal. Obrigado.